Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer um comparativo entre dois mouses sem fio, o Fantex XD3 e o Logitech G Pro X Superlight. O XD3 representa a classe custo-benefício e geralmente é encontrado na faixa de R$300 no AliExpress, enquanto que o Superlight é um mouse mais caro e mais high-end, custando cerca de R$700 na data desse vídeo. E vamos descobrir qual deles é o ideal para você. Eu pretendo trazer mais vídeos comparativos de mouses e mousepads aqui no canal, então se tiverem alguma sugestão, podem deixar nos comentários e não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então vamos ao comparativo. Se você joga jogos de FPS ou algum jogo que necessita precisão, os principais fatores que vão influenciar no seu desempenho são o tamanho, o shape e o peso do mouse. Mas isso são fatores bem pessoais, então aqui não existe um vencedor, mas apenas algumas observações para te ajudar a encontrar o mouse que vai se encaixar melhor na sua pegada e no seu gosto. O Superlight é um mouse maior que o XD3, ele é mais comprido, mais largo e também é mais alto. A maior diferença aqui fica no comprimento, né? Você pode ver que o comprimento do Superlight é bem maior do que o do XD3, né? Mas em relação à altura e à largura, a diferença já não é tão grande. Então vocês podem ver que a diferença não é tão grande e na altura também. Na prática, os dois vão atender muito bem quem tiver mãos entre médias e grandes aí. Eu acredito que a partir de uns 17 centímetros de comprimento, né? Medindo aqui do início da palma da mão até o final do dedo do meio, a partir de uns 17 centímetros e acima, vai atender bem qualquer pessoa aí. Quando nós falamos do shape, aí sim já existe uma diferença bem maior entre os dois. Quando a gente fala aqui do Superlight, o Superlight é um mouse que a gente considera que tem um shape muito safe, né? Então vocês podem ver que ele é um mouse que tem poucas curvas, né? As curvas deles não são muito agressivas, né? E isso é uma coisa boa, porque encaixa diversas pegadas diferentes, né? Muitas pessoas conseguem se adaptar a ele. E por outro lado, uma coisa que que eu vejo como ponto negativo é que você corre o risco de toda vez que você for fazer a sua pegada nele, você colocar a mão nele de uma maneira diferente. Isso acaba influenciando na sua consistência, né? A questão é que ele é um mouse que aceita que você coloque a mão em diversas posições, então eu posso colocar mais para o final, mais para o meio, e sem sentir muita diferença, né, na pegada. E a verdade é que se você pegar no mouse de uma maneira diferente, mesmo que a diferença seja pequena, né, a sua mira já pode sofrer aí alguma alteração. Já o Fantex XD3, como eu falei, é um mouse que tem curvas bem mais acentuadas, né? Então vocês podem ver aqui nas laterais como as curvas dele são mais pronunciadas, né? Então vou colocar os dois lado a lado aqui para vocês verem, principalmente aqui nas laterais, ó, que eu acho que é o ponto onde mais tem diferença. Então vocês podem ver como ele tem essa curvatura, principalmente aqui na parte de trás do mouse, ó. E ele aqui na lateral também, vocês podem ver que ele tem uma curva aqui mais para a parte do meio. Vocês podem ver que ele tem curvas mais para dentro, né? Então essas curvas do XD3 fazem com que a pegada claw fique bastante confortável nele, né? Na minha visão, ele é um mouse que foi projetado principalmente para essa pegada, porque como ele tem essa parte aqui do meio mais aprofundada, né? Você consegue encaixar os seus dedos mais para dentro no mouse. Isso te faz ter um controle maior da sua mira. Então, na pegada claw aqui fica muito bom e você tem um apoio maior aqui, né, nas laterais, tanto para o seu dedo polegar aqui do lado, quanto para os seus dedos anelar e mindinho, né, aqui do outro lado. Então você sente esse apoio, né? E você sente que essas curvas aqui do XD3 fazem, eles direcionam mais a sua mão para uma determinada pegada, né? Já o Superlight, como eu falei, você consegue encaixar a sua mão aí em qualquer lugar. A sensação que o Superlight passa é de liberdade, né? De você conseguir colocar a mão do jeito que você quiser aí no mouse. Um outro ponto que influencia bastante aqui no XD3, que facilita a pegada claw, é que vocês podem ver que a parte mais alta dele está na parte de trás do mouse, né? Então vocês podem ver aqui que essa parte aqui é a mais alta, enquanto que no Superlight, a parte mais alta tá aqui para o meio, ó, para vocês verem como a parte mais alta do mouse está aqui. E no que isso influencia, né? Então se eu quiser usar a pegada claw aqui, eu vou sentir mais a palma da minha mão encostando aqui no XD3, ó. Então até é uma pegada que eu gosto bastante de utilizar com ele, é encostar minha palma da mão aqui e deixar os meus dedos ficarem esticados. Se você for fazer isso com o Superlight, você não vai sentir a palma da sua mão encostando aqui, ó. Então quando você faz essa pegada assim, você sente a palma da mão encostando aqui no XD3 e no Superlight você já sente um vazio aqui na palma da mão. Isso também faz com que a pegada palm no Superlight fique muito mais confortável. Então o Superlight para pegada palm é muito melhor. Primeiro por causa, né, dessa questão da parte central aqui do mouse ser a parte mais alta e também porque nas laterais aqui existem menos curvas. Então quando eu coloco os meus dedos mindinho e anelar lá no final do mouse, ó, ele fica bem mais confortável. Enquanto que aqui no XD3, quando eu coloco o dedo mindinho e anelar lá no final, como tem uma curva maior aqui, ele acaba ficando jogando os dedos um pouco mais para fora e isso fica um
pouco mais desconfortável. Então, se você usa a pegada claw, eu indicaria para você o XD3. Agora, se você usa a pegada palm, eu iria de Superlight sem dúvidas. Não que o Superlight não ofereça suporte para pegada claw, mas o design do XD3 é mais otimizado para essa pegada. Agora, se você usa a pegada fingertip, nenhum desses dois aqui eu considero como ideais para essa pegada, tá? Mas também dá para utilizar, só não acho que é o ideal. Eu acho que mouses que têm a altura mais baixa aqui, ó, são melhores para fingertip, como o Zowie FK2 ou então o Logitech G203, mas os dois conseguem utilizar a pegada fingertip. Eu prefiro usar fingertip no Superlight porque quando eu coloco a ponta dos dedos lá, né, essas curvas aqui na lateral direita, ó, elas ficam pegando aqui nos meus dedos, ó, e eu não gosto dessa curva pegando aqui, enquanto que o Superlight ele já te deixa mais confortável. O peso é outro fator que deve influenciar bastante na sua experiência com esses mouses. O Superlight, de acordo aqui com minha balança, pesa 62 gramas, enquanto que o XD3 pesa 84 gramas. Então são 22 gramas de diferença, né? E quando você joga com o Superlight, depois você vai jogar com o XD3, realmente ele fica parecendo um tijolo de tão pesado. Mas é uma questão de costume também, de preferência pessoal, né? Eu particularmente prefiro mouses que estão na faixa aí de 70 a 80 gramas, mas eu consigo jogar tranquilamente tanto com o Superlight quanto com o XD3. Então isso daí é uma questão muito pessoal, vai depender mesmo, né, da sua preferência aí para escolher entre os dois em relação ao peso. Todos esses aspectos que eu falei até o momento são totalmente pessoais, né? Então não existe um vencedor até aqui. E daqui adiante nós vamos falar mais de aspectos técnicos, né, e pontuando qual mouse é melhor em cada um. E ao final a gente chega à conclusão de qual vale mais a pena. Então falando dos sensores dos mouses, o Logitech G Pro X Superlight tem o sensor Hero, né, um sensor proprietário da Logitech, que é um sensor que rastreia muito bem, um sensor excelente, não tem nenhum ponto negativo a ser destacado, enquanto que o Phanteks XD3 ele tem o PixArt 3335, que é um sensor mais custo-benefício e é o que possibilita ele custar, né, ele tem um preço aí mais baixo, né. O 3335 ele também tem um bom rastreio, mas o rastreio não é tão perfeito quanto o do Superlight. Na prática pode ser que você não perceba diferença, né, na hora de jogar com os dois lado a lado, mas se você fizer os devidos testes, você vai poder comprovar que o sensor Hero é melhor. Um outro ponto em relação ao sensor 3335 e ao XD3 é que na maioria dos mouses esse mouse apresenta DPI Deviation. Isso significa que, por exemplo, se eu configurar um mouse com 400 DPI, na verdade ele vai estar reproduzindo 450 DPI, por exemplo, né? Isso faz com que se eu jogar com os dois lado a lado configurado em 400 DPI, a minha sensibilidade vai parecer que está mais alta aqui no Phanteks XD3. Isso acontece em 400 e em 800 DPI. Em 1600 e em 3200 já não existe DPI Deviation. Então se você for jogar com o Phanteks XD3, eu recomendo fortemente que você configure o DPI em 1600 ou em 3200 e ajuste sua sensibilidade dentro do jogo. Então em relação ao sensor, sem dúvidas o Superlight é o vencedor. Em relação à construção dos mouses, os dois são muito bem construídos, então você não sente, você pode apertar os mouses aí que não faz nenhum barulho, pode chacoalhar que também não faz nenhum barulho, então são mouses realmente muito bem construídos, tá? A maior diferença que você vai encontrar externamente é no acabamento, e o acabamento deles é um acabamento fosco, né? Mas no Superlight você percebe que é um acabamento muito mais liso, ele tem um acabamento bem liso mesmo, você passa o dedo assim, você sente, né? Ele sendo bem confortável para a mão, é bem agradável ao tato, e apesar dele ser bem liso, você não perde a aderência, né? Então você consegue firmar a sua pegada e ele não escorrega. O XD3 também tem um plástico de alta qualidade, também é acabamento fosco, mas ele não é tão liso, ele não é áspero, né? Mas quando você compara com o Superlight realmente é bem mais liso. Então em relação ao acabamento, eu achei o Superlight um mouse, mas que tem um aspecto mais premium, né? Ele tem um acabamento que, na minha opinião, que corresponde ao preço dele, então nesse aspecto aqui, ponto para o Superlight também. Os mousefits dos dois mouses são de PTFE, mas vocês podem observar que existe uma diferença na coloração. Então, aparentemente, aqui o do XD3 é feito de PTFE puro, enquanto que o do Superlight não parece ser PTFE puro. Na prática, né, os mousefits do XD3 proporcionam um deslize bem mais suave que o do Superlight, e além disso, eles têm uma espessura um pouco maior que os do Superlight também. Além disso, os mousefits do XD3 são ligeiramente mais rápidos, né, enquanto que os do Superlight dão um pouquinho mais de controle que os do XD3. Então, vamos fazer aquele teste básico aí. Então, em relação aos mousefits, ponto para o Phanteks XD3. Apesar dos mousefits do Superlight serem bem largos, né, que é algo bem positivo, a qualidade dos mousefits do XD3 é maior. Então, ponto aqui para o XD3. Em relação aos cliques dos botões laterais, dos botões principais, os cliques do scroll e a rolagem do scroll, o Superlight leva vantagem em todos esses aspectos. Ele é melhor em todos esses aspectos. Então, falando primeiramente dos cliques dos botões principais, os cliques do Superlight são mais leves e eles são mais no ponto, eu diria, sabe? Então, quando você clica
com ele aqui dá um retorno tátil bem agradável, enquanto que os do XD3, que tem switches Ruano, né, a característica deles é de realmente ser mais duros, os cliques serem mais duros e mais barulhentos. Então, para você dar taps e coisas do tipo, eu acho bem melhor o Superlight, né? O Pre-Travel aqui nos botões principais do Superlight também é bem pequeno mesmo, tá? Então, são cliques muito bons, enquanto que o do XD3 ele tem um pouco mais de Pre-Travel. Mas também é pouco, tá? Então o Pre-Travel aqui acho que não vai ser um problema em nenhum dos dois mouses, mas o Superlight ainda é um pouquinho melhor. Os cliques dos botões laterais não estão entre os melhores aí, na minha opinião. Existe coisa bem melhor no mercado atualmente, né? Os dois têm um pouco de Pre-Travel. O XD3 ele tem cliques mais secos. Então são cliques bem secos mesmo, enquanto que o Superlight ele tem cliques mais agradáveis, na minha opinião. Em relação ao scroll, o Superlight também vence aqui, como eu falei. Ele tem um scroll que tem a rolagem muito bem definida, então cada step de rolagem você consegue sentir muito bem. Ele é um scroll leve, na medida certa, e até o som do scroll é agradável. Os cliques também são bons, tem a tensão na medida certa também. Já o XD3, ele tem um scroll bem leve, mais leve que o do Superlight. Então você precisa exercer pouca força mesmo para fazer ele girar. O barulho dele já não é tão agradável, é um barulho mesmo de um scroll mais baratinho. O clique também é bem leve, até um pouco mais leve que o do Superlight. E a maior diferença na hora de usar o scroll é que vocês podem observar com os mouses de lado que o scroll do Superlight ele fica bem mais alto, mais para fora, enquanto que o do XD3 fica mais para dentro. Então quando você vai utilizar o mouse aqui e vai fazer o clique com o scroll, você sente o scroll do Superlight bem mais alto que o do XD3, né? A bateria dos dois tem capacidade para 70 horas, então aqui a gente tem um empate. A maior diferença mesmo vai ser na hora de recarregar os mouses, já que o XD3 tem conexão tipo C e o Superlight ainda usa conexão micro USB. Então, teoricamente, o XD3 carrega mais rápido. E, além disso, o cabo do XD3 é um paracorde muito bom, enquanto que o do Superlight é de borracha. Então, mais um ponto aí para o Phanteks XD3. Então, concluindo, o nosso vencedor, sem dúvidas, é o G Pro X Superlight, mas esse já era o resultado esperado, né, considerando a diferença de preço. Os dois são ótimos mouses, mas cada um em sua faixa de preço, e se você tiver condições de escolher entre os dois, sem dúvidas o Superlight é a melhor opção. E na minha opinião, o que justifica escolher o XD3 é o preço, ou se você achar que o tamanho, shape e o peso dele vão ser mais adequados para você. E no final das contas, né, esses são os fatores mais importantes para quem busca precisão. Muito obrigado por assistir até aqui, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal, e até a próxima.